Fala, sargentos, beleza? Equação reduzida da reta. Então, na aula anterior a gente estudou um pouquinho sobre a equação geral e agora a gente vai falar um pouco sobre a equação reduzida. E tem muita coisa, então peço que você se atente bem aos detalhes da equação reduzida, porque a gente trabalha, vamos dizer, um pouco mais com ela, a gente tem que familiarizar cada detalhe, cada partezinha dessa equação, ela tem todo um assunto envolvido, então preste atenção, me acompanha e qualquer coisa chama a gente lá no grupo com a dúvida, bacana? Então eu peguei aqui dentro do plano cartesiano uma reta que eu vou chamar de R, onde ela passa pelo ponto N. Essa reta ela passa pelo ponto N, intercepta o ponto N, lembrando aqui eu coloquei a coordenada do ponto N, 0 e Y, e ela contém os pontos A e B. O que eu fiz aqui? Eu tracei uma paralela ao eixo X, de forma que eu peguei e prolonguei, né? Tracei a paralela, ela forma o mesmo ângulo, que é 90, aqui vai ser 90, né? Aí, se você reparar, a gente tem o quê? Uma paralela, outra paralela, cortada por uma transversal. Quando essa reta ela intercepta o eixo das abscissas, ela forma um ângulo θ. E aí, por correspondência, né, por ser duas retas paralelas cortadas por uma transversal, se aqui é θ, aqui vai ser θ e a gente forma esse triângulo retângulo. De forma que eu também traço outra paralela à ordenada e formo esse triângulozinho retângulo. Outra coisa que é importante a gente salientar olhando aqui, toda vez que a gente vai calcular, vai observar um ângulo, o ângulo ele sempre está fazendo esse movimento aqui, a reta, ó. A gente vai sempre pegar esse sentido para achar o nosso ângulozinho, o nosso que a gente vai chamar mais à frente de coeficiente angular. Então, lembrando, sempre a gente vai estar trabalhando nesse sentidozinho aqui, ó. Nesse sentido para colocar. Eu coloquei até a setinha aqui para a gente não esquecer disso. E aí a gente sabe que nesse triângulo retângulo que acabou de formar aqui, a gente tem que essa distânciazinha, que eu vou chamar até de um ponto C para ficar melhor, né? Vou pegar aqui uma caneta, vou colocar um ponto C aqui. Um pontozinho C, e aí a gente tem o triângulo ABC. A gente sabe que essa distânciazinha de A até C vai ser XB menos XA. Tranquilo, né? A gente pega aqui, ó, estende, vê que essa distância, aqui tem a distância de XA até XB, então a distância é XB menos XA. Analogamente, a gente pega aqui, ó, pega e vê, ó, que aqui a distância de B até C vai ser YB menos YA. Fazendo essas considerações, a gente consegue chegar a várias conclusões. Primeiro, a equação reduzida da reta, ela é definida como y igual a mx mais n, onde m ela é representado pelo nosso coeficiente angular e o n ele é o ponto de interseção com o eixo y, ou seja, ele é o ponto onde essa reta vai tocar o eixo da ordenada, o ponto 0y. Então o n é o ponto 0y, qualquer dessa reta. E aí, olha só, a gente define m como coeficiente angular e qual é o nome do n? Coeficiente linear. E aí vem um probleminha aqui que o pessoal confunde muito, é trabalhar com o coeficiente angular. O coeficiente angular ele vai estar relacionado à tangente do ângulo formado. Então, no caso aqui, o m ele sempre vai ser a tangente de θ, onde se essa reta interceptar o eixo, ou onde a gente quiser achar aqui o coeficiente angular relacionado aos pontos que possuem essa reta, por que você pegou do ponto A e não fez daqui do eixo? Porque eu sei que esses dois pontos aqui, eles já estão na reta. Aqui eu não sei o ponto. Se eu soubesse esse ponto aqui e soubesse o outro ponto, eu conseguiria fazer relações. Eu estou pegando porque você precisa de pontos dados nessa reta para estar chegando nessas conclusões. Não simplesmente chegar aqui, eu quero pegar daqui. Você pode até, a gente poderia até fazer, por exemplo, daqui até aqui e chegar e tirar as mesmas conclusões. Só que eu estou botando um exemplo geral, eu estou generalizando para a gente conseguir chegar em algumas conclusões. Bacana? Então, eu peguei aqui a tangente. Por que eu peguei a tangente? Porque eu não tenho valor, por exemplo, eu estou contando como se eu não tivesse a distância aqui de A e B. Então, eu não estou relacionando a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu sei que sempre eu vou ter, se eu tiver essa situação, a medida dos quê? Dos catetos. Então, é mais fácil relacionar a tangente do que usar seno e cosseno.
Então vamos lá. O coeficiente angular está relacionado à tangente do ângulo formado. Então, lembrando, ó, que eu peguei aqui, contei o zero, né? Contei o zero e ó, deslizei. Quando eu deslizo, ele forma um determinado ângulo. Então vamos lá. Primeiro, entender que o m da nossa equação é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear, onde essa reta intercepta o eixo da ordenada, o eixo y. E esse m está associado à tangente de θ. E como é que a gente faz para descobrir a tangente desse ângulo? Simples. Lembrar sempre que se você não assistiu na minha aula lá de relações métricas com triângulo retângulo, de relações trigonométricas, eu falo disso aqui, ó, do soca à toa. Seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Então aqui, ó, coloquei aqui, a tangente de θ é coca. A cateto oposto sobre cateto adjacente. Opa, legal. Então, qual é o cateto oposto aqui? O cateto oposto a θ é YB menos YA. E qual é o adjacente? XB menos XA. Peguei e coloquei isso. Tangente de θ é YB menos YA. E cheguei à conclusão. Passo esse XB para cá, que está dividindo para cá, multiplicando. Como tangente de θ eu sei que ela é M, é o nosso coeficiente angular, eu substituí já. Então, eu sei que M é XB menos XA, YB menos YA. E aqui a gente chega na fórmula para encontrar o nosso coeficiente angular. Uma formulazinha para a gente conseguir achar o nosso mzinho usando apenas as coordenadas. Bacana? Pessoal, outro detalhe importantíssimo aqui que a gente não pode deixar de observar, que eu coloquei aqui algumas observações, que são o comportamento da reta. Quando essa reta está paralela ao eixo X, quando ela está paralela ao eixo das abscissas, concorda comigo, como eu falei com vocês aqui anteriormente, que essa reta ela faz esse movimento aqui. Ela está sempre aqui no zero e vai abrindo até 360. Bacana até aí, né? Só que quando ela está paralela, ela está no zero. E a gente sabe que tangente de zero é zero. Então, toda vez que a gente tiver uma reta paralela ao eixo das abscissas, o nosso m, o nosso coeficiente angular, ele vai ser zero. Então, a gente vai ter uma equação reduzida do tipo y igual a n. Diferente que quando a gente tem ela paralela ao eixo da ordenada. Quando a gente tem essa reta paralela ao eixo da ordenada, ao eixo y, então a gente tem uma situação diferente. Porque olha só, essa reta ela estava assim, ela pegou, mexeu e formou um ângulo de 90. Toda vez que a gente tiver uma reta paralelo ao eixo da ordenada, não vai existir uma equação geral da reta. Por quê? Porque a gente sabe que tangente de 90, quando a gente for fazer aqui as contas, formar o nosso triângulozinho, a gente sabe que tangente de 90 não existe. Então, não é possível chegar a uma conclusão quando a gente tem a nossa reta perpendicular ao eixo Y. Não é possível a reduzida, tá? A gente pode até chegar a uma conclusão ali para tentar encontrar uma geral, mas normalmente não é possível a gente chegar a alguma conclusão da equação da reta quando ela está perpendicular ao eixo Y. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer alguns exercícios agora, calculando o coeficiente angular, calculando a equação reduzida da reta. E é importante entender como é que é feita a abordagem desses exercícios. Esses exercícios, normalmente, quando envolve equação reduzida, a gente sempre vai cair num sisteminha. Vocês podem perceber aqui que é uma equação muito familiar, parecida com o que a gente usa lá na função afim, que não deixa de ser, né? Só que é uma abordagem diferente para essa equação. Só que agora a gente tem critérios. A gente tem uma tangente que a gente usa para calcular o coeficiente angular, a gente tem uma fórmula para achar o coeficiente angular, e por aí vai. Continua comigo, a gente vai fazer alguns exercícios para entender como é que a gente vai trabalhar em cima da equação reduzida. Valeu, pessoal, tamo junto!